nos nossos corações também. Pai amado, eu peço, Pai, pela vida do Felipe, por aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele, trouxe para ele durante essa semana, durante o dia de hoje, durante toda essa semana que o Senhor tem tocado no coração, aquilo que o Senhor realmente quer trazer para a tua igreja. Pai, como eu sempre falo, que ele tenha liberdade, que ele tenha realmente a presença do teu Espírito de uma forma sobrenatural para trazer a tua palavra hoje, que haja um fluir da tua presença nessa igreja, que possamos ser transformados, não pela palavra do Felipe, mas pela palavra do Senhor, através da vida do Felipe. Abençoe tudo aquilo que ele põe à mão, seu ministério, sua casa, seu trabalho, que seja próspero, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, igreja. Pode se assentar, fique à vontade. Louvo a Deus por essa oportunidade, estarmos aqui reunidos pela manhã. Obrigado, Manu. Celebrando a ceia do Senhor, alegre por tudo que Deus tem feito por nós. Se reunir em adoração, se reunir em comunhão, é sempre o dever da igreja e é sempre muito bom. Nesta manhã eu quero partilhar uma palavra com os irmãos que Deus ministrou ao meu coração esta semana, compartilhar com cada um dos irmãos, e eu creio que Deus tem algo novo para nós aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do verso 1. Primeira Samuel, capítulo de número 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus, nós vamos ler até o verso 11. A palavra do Senhor diz assim: A palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram as suas tropas em linha para enfrentar Israel, intensificando-se o combate. Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou os filisteus nos derrotassem hoje? Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, cujo trono está entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de praga no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem.
Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Vá comigo lá no versículo 3. Eu quero focar na pergunta, nesta manhã, que os líderes de Israel fizeram quando foram derrotados da primeira vez. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem hoje? Na versão Almeida, a pergunta é feita assim: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Olha lá, porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus. Em alguma outra versão diz: porque o Senhor nos fez sangrar no dia de hoje. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho nesta manhã. Por que Deus nos faz sangrar? Por que Deus permite que sangremos muitas vezes? O contexto desta passagem, irmãos, o povo ainda estava vivendo o tempo dos juízes. Você se lembra que Samuel, o profeta Samuel, também foi o último juiz de Israel, antes do primeiro rei, Saul. E esse tempo é o tempo que antecede Samuel, é o tempo do sacerdote Eli, que a Bíblia diz que tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E esses filhos de Eli, eles eram extremamente irreverentes com o trabalho que eles tinham que fazer. Eles eram sacerdotes também, por ser filho de Eli, e eles eram responsáveis por receber a carne para o sacrifício. Mas a Bíblia diz no capítulo 2 de 1 Samuel, que eles roubavam a melhor parte que era para Deus, eles não deixavam chegar no fogo, eles pegavam antes para eles. A melhor parte sobre a ameaça, eles diziam: não coloque no fogo, não ofereçam a Deus, dê para nós. E eles colocavam um garfo e arrancavam a melhor parte. Não bastasse isso, irmão, eles também tinham relações promíscuas com mulheres perto do templo do Senhor, perto do lugar que estava a arca de Deus. Eles eram irreverentes. E Deus primeiro alerta o pai deles. Observe isso aqui, irmão. Eli, você não está vendo o que seus filhos estão fazendo? Eli, você não está vendo o tipo de vida que seus filhos têm? E querem oferecer sacrifício, e querem colocar a mão naquilo que é santo ainda? Repreende eles, Eli. Não deixe eles fazerem um serviço, não deixe que eles vivam de forma irreverente. As coisas de Deus são santas, são puras. A Bíblia diz que Eli chama os 2 e diz: meus filhos, parem com isso. Parem com essa vida torta, para com essa vida de irreverência, para com essa vida de promiscuidade, para com essa vida de roubo. Ele chama a atenção, mas não é incisivo. Permite, observe isso aqui, irmão, permite que eles continuem com aquela vida.
No capítulo 3, Deus levanta um profeta que nós não sabemos o nome, que chega até Eli e já traz a sentença, irmão. Deus vai cobrar a irreverência dos teus filhos e eles vão morrer. Deus vai cobrar e tudo que eles fizeram vai sofrer o juízo, porque eles tocaram no que é santo de forma irreverente. Mas mesmo depois dessa sentença, Eli permite que os filhos fiquem à frente. Ele permite que os filhos continuem liderando o povo, o sacrifício. Até que começa uma guerra. E quem está atacando Israel são os filisteus. Inimigo já conhecido de Israel, vencido por muitas vezes. Mas Israel se prepara na direção de Ofni e Finéias e vai enfrentar esses filisteus. E quando eles chegam lá, na primeira batalha, são derrotados. E a Bíblia diz que 4.000 homens de Israel morrem. O primeiro ponto a se atentar aqui, irmãos: todas as vezes que Israel saía para pelejar, eles consultavam a Deus primeiro. Dessa vez, nós não vemos o relato de consulta a Deus. Quer a primeira lição para mim e para a sua vida nesta manhã? Quer? Não saia para nenhuma guerra, para nenhuma batalha, sem consultar a Deus. Você depende dele. Mas o fato é que tem hora que a gente se acha tão autossuficiente, irmão. Tem hora que a gente se acha tão especialista que a gente age no automático. Que a gente age de forma irreverente também, vai sem consultar a Deus. Por favor, irmão, eu não sei as batalhas que está vindo sobre a sua vida, mas eu quero te dar um conselho nesta manhã: não saia para a peleja sem consultar a Deus. Não saia para a guerra sem antes dizer: vai comigo, Senhor. Aliás, diga: é para eu ir, Senhor? É para eu ir pelejar? É para eu ir guerrear? Se lembre os ensinamentos que nós estamos tendo lá em 2 Reis, quando o rei Ezequias está sendo amedrontado pela Síria, não só ele, mas o povo. E o que ele faz? Vai para o templo, vai para o lugar da oração, vai buscar em Deus. E Deus fala assim: ó, fica tranquilo, vocês não vão nem lutar, eu vou mandar só um anjo, e está resolvido tudo. Amém, irmãos? Quando estamos debaixo da direção de Deus, irmão, é Ele que dá vitória. E aí a gente chega nesse versículo 3, aonde, depois dessa primeira derrota, 4.000 homens morrem. Eles voltam para o acampamento e fazem essa pergunta, que talvez seja a pergunta que eu e você estejamos fazendo nas batalhas que estamos enfrentando: por que Deus nos fez sofrer hoje? E essa pergunta, irmão, ela ecoa nos nossos ouvidos até hoje. E eu não quero aqui ser leviano e dizer que tudo na vida é uma situação de causa e efeito. Não, irmão. A vida é difícil. A vida é trabalhosa. Enfrentaremos lutas, cada um em uma área diferente. Não é tudo que tem um significado de causa e efeito, porque eu fiz, aconteceu. Não, irmão. Como Jó, o que Jó fez para passar por tudo aquilo? Foi propósito de Deus, Deus quis. Muitas vezes não vamos compreender,
muitas vezes não vamos entender, mas existe sim situações que são decorrentes de coisas que ficaram para trás, de coisas que deixamos sem resolver, de coisas que Deus nos deu uma orientação e a gente não obedeceu. E quando chega esse momento da pergunta, por que estamos sofrendo? Por que Deus permitiu que a gente sofresse hoje? A primeira coisa aqui, irmão, observe aqui, ó, o que eles entendiam e que eu e você precisamos entender também. Se estamos sofrendo alguma coisa, é porque, no mínimo, Deus está permitindo, irmão, porque nada foge do controle dele. Se estamos sofrendo alguma coisa, no mínimo, Deus permitiu, para que a gente olhe para a nossa vida, para que a gente olhe para o que estamos vivendo e alinhe, ou pelo menos endireite e prossiga para o que Ele tem à frente. Esses homens fazem a pergunta, por que o Senhor permitiu que a gente perdesse hoje, sofresse, fosse esmagado, sangrasse hoje? Talvez você chegou aqui perguntando isso para Deus. Esses homens fazem essa pergunta, mas eles param aí e tentam resolver da forma deles. E muitas vezes eu e você somos assim, porque olha só, ao invés de, depois da luta, depois do primeiro sofrimento, que foi 4.000 homens, eles se lançarem aos pés do Senhor, e compreendesse o que estava acontecendo, sabe o que eles fizeram? Continuaram sem Deus. A pior coisa que tem, irmão, é a gente ficar batendo cabeça, ficar sofrendo, e tentar e continuar sem Deus. Ao invés de consultar Deus, ao invés de buscar o porquê do sofrimento, sabe o que eles fizeram? Vamos resolver do nosso jeito? Já sei, o que está faltando é a arca. Já sei, o que está faltando é trazer um objeto para cá. Por isso que a gente não venceu. Ao invés de cair aos pés do Senhor e consultar, e Deus falaria, eu tenho uma sentença contra Ófine e Finéias, por isso vocês estão sofrendo, eu já trouxe uma sentença sobre eles, Deus falaria isso, só que eles preferem continuar sem a direção de Deus. Irmãos, o que Deus está tratando com a gente aqui hoje é sério, é sobre irreverência, irmão. É sobre tentar fazer as coisas de Deus e para Deus, levando apenas no automático, irmão. Nós somos o povo de Deus, nós já temos o nome de servos de Deus, então Deus dará vitória em qualquer momento, em qualquer hora. Não, irmão. Existe um jeito certo, e o jeito certo é o de Deus. Por que Deus permite que a gente sofra, irmão? Eles trazem a arca veio, vitória garantida agora, né? A gente leu que quando a arca chegou, foi aquela festa, agora está garantido. Eles gritaram tanto, irmão, que os filisteus falaram assim, ó, estamos perdidos, agora a gente perdeu. Olha eles lá como eles estão, que alegria. Não se engane, irmão, há distrações que parecem, ouça isso aqui, ó, parecem que estão aprovando Deus com a gente. Há distrações, há pequenas manifestações que a gente julga ser a aprovação de Deus. Ouça aqui, irmão, ouça isso aqui, que isso é tremendo para nós. Há pequenas manifestações que a gente acha que está encobrindo a coisa grande que ficou para trás.
Há pequenas manifestações que a gente acha que está cobrindo o caminho tortuoso que nós estamos tomando. Mas deixa eu te dizer, não há método, não há algo palpável que substitua a verdadeira presença de Deus. A arca chegou, eles gritaram, os filisteus disseram, estamos perdidos, vamos para a guerra. Chegou o dia da segunda batalha, começou a guerra, o que aconteceu? Derrotados de novo. Da primeira vez, quantos homens morreram de Israel? 4.000. Dessa vez, quantos morreram? 30.000. E quem morreu nessa segunda batalha? Versículo 11, Luiz. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ófni e Finéias, morreram. O que era para ser, irmão? O juízo era para esses 2 homens aqui, ó. Observe isso aqui, irmão. O juízo era para Ófni e Finéias, mas porque Eli não os tirou da frente e insistiu numa batalha que já estava torta, 34.000 pessoas sofreram o dano. Quando a gente insiste, irmão, quando a gente insiste em caminhar sem acertar o que está atrás, irmão, ouça isso aqui, irmão, sem obedecer a ordem que já foi dada por Deus, a gente está colocando em risco a vida física e espiritual de muitas e muitas pessoas. 34.000 é uma geração, irmão. São pais, são filhos. Lá em Israel, filhos ficaram órfãos. Lá em Israel, pais ficaram sem filhos. Sabe por quê? Porque insistiram em deixar os irreverentes, Hófni e Finéias à frente. Eu não sei o que você está entendendo, irmão, o que Deus está falando aqui nesta manhã, irmão. Deus está falando de irreverência, irmão. Por que nós sofremos, irmão? Por que sofremos? Porque a gente continua vivendo a vida de Deus irreverentemente. Não compreendemos quem carregamos, irmão. Estamos levando o santo, o eterno, que mora e habita dentro de nós, em qualquer lugar, colocando ele à frente de coisas que não são lícitas ao Todo-Poderoso, irmão. Porque sofremos. Lá em Romanos capítulo 12, Paulo vai falar do culto. Agora nós somos, irmãos, nós somos sacerdotes, nós oferecemos o culto a Deus individualmente. Deixa eu só te falar algo aqui, irmão. Se você não está gostando do culto, deixa eu te dizer, o problema está em você, está em mim, porque o culto é oferecido individualmente. Nós nos reunimos, mas cada um oferece o culto individualmente. E se não estamos gostando do culto, é porque o meu culto prestado não está bom para Deus. Primeiro que o culto não é para nenhum de nós. O culto é para Deus. E ele é oferecido individualmente. Então, irmão, se eu acho de repente que o grupo de louvor não está tão afinado assim, ou esse louvor eu não gosto, irmão, nós temos que entender que não é para nenhum de nós, é para o Senhor. Feche os seus olhos e diga: Senhor, vai recebendo a minha adoração, vai recebendo o meu culto, vai recebendo o meu coração, porque eu te adoro.
O culto não é para nós, o culto é para Deus. Em Romanos 12, Paulo diz assim, que a gente deve oferecer o nosso corpo, a nossa vida, a nossa reverência em sacrifício, em culto. Põe Romanos 12, Luiz, para a gente. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, Paulo diz, que ofereça, Romanos 12, 1. Portanto, irmão, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha o que ele vai dizer agora. Este é o culto racional, entendido de vocês. Não foi fácil sair da cama domingo de manhã, não foi fácil depois de uma semana de trabalho, mas eu trago esse corpo em sujeição, e eu digo a ele, o meu espírito quer cultuar o meu Deus, eu vou, e a gente chegou. Mas o que é irreverência, irmão? O que é irreverência? Nesse carnaval, algo que me chocou, foi um dito pastor carioca, lá do Rio de Janeiro, que deram o microfone na mão dele, e ele abençoou o carnaval. Você viu isso aí? Quem viu? Chamaram ele de pastor, diga, ele é um pastor. Deram o microfone na mão dele e diz, olha, eu estou aqui para dizer que o carnaval não é do diabo. Carnaval dos carioca, e eu vou orar aqui abençoando. Sabe o que é isso? Irreverência. Depois descobriram que ele é meio a meio, irmão. Ele é meio a meio. Calma. Ele é meio crente, meio do candomblé. Dá para ser, irmão? Hã? Teve o dia de Iemanjá e ele fez um barquinho lá. Hã? Está espantado, né? Ele pegou um barquinho de Iemanjá, foi lá, vestiu uma roupinha, colocou o barquinho na água, vai com Deus. Irreverência. Aí se você soubesse, irmão, ouça isso aqui, se você soubesse que eu vivesse assim. Aí se você soubesse que na rádio os pastores é meio do candomblé, meio crente, que os pastores da Hague quando sai, xinga no trânsito de tudo quanto é nome. Pensa agora, irmão, na semana você vê eu lá com meu carro rebaixado, e está um pancadão lá. Hã? Pensa agora. Olha o pastor Felipe. Você não ia vir mais aqui, dona Arlene? Que isso? Por quê? Passa lá o pastor Felipe, olha lá o carro rebaixado, a sonzeira, um funk que diminui a mulher, um funk que fala que a mulher é todo tipo de coisa. Hã? Mas por que só com o pastor, irmão? Hã? Por que só comigo? Ia ter o mesmo peso eu chegasse aqui domingo e pregasse? Hã? Você ia ouvir, a dona Arlene falou que nem vinha mais. Hã? Ia ter o mesmo peso, a palavra, ia ter a mesma autoridade. Não que seja algo meu, irmão, só que eu entendo que quando Cristo nos chamou, foi, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas por que esse espanto quando eu falei de mim? Hã? Deixa eu lembrar, irmão, que eu não sou melhor em nada do que cada um dos irmãos.
Deixa eu lembrar, irmão, se Deus permitiu que eu estivesse aqui, é apenas para dar uma orientação e aperfeiçoar a sua vida. Mas eu também preciso da graça, da misericórdia, do favor de Deus. Assim como causou espanto, como eu disse, de mim, assim deve causar na sua vida. Assim deve olhar para dentro de você e dizer: eu carrego o Santo, o Todo-Poderoso, eu não posso ser irreverente com a presença de Deus, irmão. Ófine e Finéias foram irreverentes, irmão. Se acostumaram com o santo, se acostumaram com o glorioso, com o privilégio que eles tinham. E eles começaram a roubar o que não era deles, eles começaram a fazer promiscuidades aonde não deveria. Mas deixa eu te dizer, irmão, Deus avisou, Deus falou que ia trazer, eles não se consertaram, e o juízo de Deus veio. É tão bom, irmão, é tão bom pregar o Jesus do amor, né? Aliás, a Bíblia diz que Deus é amor. Mas deixa eu te falar algo aqui, ó. O amor não é Deus. Tem gente que confunde. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Ele é amor, mas ele é o reto juiz. Talvez essa palavra está dura, você fala: que isso? Tanta morte, com tanta dificuldade. Há três tipos de sofrimento que Deus permite, irmão. O primeiro é esse, que Ele traz o juízo para nós. Ele fala uma vez, fala duas. E aonde a Bíblia vai dizer que Ele traz a condenação? Vamos ver só um versículo? Provérbios 29, 1. Anota aí na sua Bíblia. Leia aí. Põe na Almeida, Luiz, por favor. O homem entenda aqui ser humano. O homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, de repente, não vai ter data, não vai ser avisado, de repente, será? O que é destruído, irmão? Quebrantado, destruído, tem chance? Não, porque se há alguma dúvida, olha como que termina: será destruído sem que haja remédio, sem que haja cura. Mas olha como começa: o homem que muitas vezes repreendido, o ser humano que muitas vezes é repreendido. Irmão, Deus não traz juízo sem antes profetizar, trazer palavra, orientar. Nenhum juízo de Deus, ninguém no mundo pode falar que vai sofrer a repreensão de Deus sem ter sido avisado, irmão. Tem uma igreja em cada esquina do Brasil, irmão. Tem uma igreja em cada bairro. Tem um profeta na Praça da Sé, na Praça da República, que gospem, que repreende, que fala: para que isso? Tem um profeta em cada lugar, que as pessoas chamam do quê? Olha que louco, olha que fanático, olha que lunático. Sabe o que é isso? Deus trazendo a repreensão, Deus orientando, mas as pessoas não. O que endurece a cerviz? Cerviz é o osso que faz o nosso pescoço se curvar. O homem que endurece a cerviz, ele só anda altivo, ele só anda assim, ó, não se curva a nada. Vem a palavra de Deus, ele fala: eu faço como quero, a vida é minha. Vem a palavra de Deus, ele fala: não é Deus falando, não. Vem a orientação, ele diz: não,
Eu já decidi o que eu vou viver. Deu certo da outra vez. A gente levou a arca e deu certo. Por que não vai dar nessa vez? Mas nessa manhã, esta palavra está trazendo, irmão, uma mão sobre a nossa cerviz. E nos lembrando, irmão, que se a gente quer ser abençoado, a gente anda curvado aos pés do Senhor. A gente anda dizendo, sim, Senhor, faça de mim o que quiser. O primeiro grupo que sofre, que sangra, é o grupo que Deus traz, fala, repreende e não tem jeito. Ele já escolheu o caminho que quer andar. Lembra de Judas? Entrou por um caminho que não tem mais saída, irmão. Que Deus nos guarde. Mas o segundo grupo, irmão, é o grupo que eu e você somos convidados a fazer parte. Não vai sangrar? Vai também. Não vai doer? Vai. Mas é o que a palavra de Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Meu pai é o agricultor. Toda vara que estando em mim não produz, arranca fora e lança no fogo. Entra aí. Mas a vara que produz fruto, ele poda. Para que Deus poda, irmão? Diga assim, ó, para produzir mais. Dói, machuca. Parece que quando poda, sai até uma lágrima da folha assim, ó, do caule, né, Cauê? Parece que é o caule chorando quando está sendo podado. Mas aquilo ali produz vida. Mas há um terceiro grupo também, irmão, que não devemos fazer parte dele. Romanos 1, 23, Luiz. Romanos capítulo 1. Mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homens corruptíveis, de aves, de quadrúpedes, de répteis. 24. Por isso, olha só que terrível, irmão. Por isso Deus os entregou às suas concupiscências de seus corações, a imundície, para desonrarem os seus corpos entre si. O terceiro grupo, irmão, parece algo inimaginável para nós, mas é um grupo que Deus entrega a si mesmo, irmão. Um grupo que Deus já não dá nenhum tipo de orientação. Sabe por quê? Porque escolheram tampar os seus ouvidos para a direção de Deus. Por que Deus permite que a gente sangre, irmão? Nesta manhã Ele quer trazer cura para nós. Se coloque em pé, vamos orar, irmãos. Se há uma orientação que eu poderia deixar aqui nesta manhã, e o foco nessa mensagem é: não tente continuar a batalha com métodos humanos, irmão. Não tente. Foram lá, observe, irmão. Volta no 1 Samuel 4, 3, Luiz. Observa aqui, irmão, observa. Essa pergunta que eles fizeram
foi depois da primeira perca de 4.000 homens. Entre aspas, tá? Foi uma perca pequena. Comparado com 30.000, uma perca pequena. Observa aí na sua vida agora, irmão. Para um pouquinho, que batalha você está enfrentando? Hã? Você está enfrentando uma batalha na sua finança, no teu casamento, na tua vida ministerial, talvez. E você teve, isso aqui nem é profecia, irmão. Você está enfrentando essa batalha e você teve um sofrimento. Só que você é especialista. Só que você é doutor em igreja, em ser crente. Aí você diz assim: não, eu perdi, sabe por quê? Porque eu não fui mais no culto de terça. Não, eu perdi, sabe por quê? Porque quando o pastor orou, ele não pôs o olhinho na minha testa. Foi por isso. Certeza. Certeza. Não, eu perdi eu estou sofrendo, está doendo agora, porque não foi o profeta tal que orou por mim. Se fosse ele, se tivesse sido aquele profeta lá, o pastor que orou por mim nem línguas fala, nem línguas ele fala, como que ia dar certo? Vacilei. Aí teve aquele primeiro sofrimento, e a gente fala: vou atrás da arca, está resolvido, foi isso. Vai lá atrás da arca, pega a arca, aquela festa, agora vai dar certo. Vão enfrentar, o que acontece? 30.000. Sofrimento maior. Irreverência. Juízo de Deus. Quantas mensagens não tem aqui, irmão? Quantas lições não tem aqui? Deixa eu te dizer, irmão, claramente aqui nesta manhã, deixa eu dizer claramente, muitos de nós está no prejuízo pequeno dos 4.000 e está indo atrás da arca para resolver. Deixa eu dizer, irmão, não é assim. Não, a arca não tem poder nenhum. Quem tem poder é o Deus da arca, amém? A arca sem o Deus dela não é nada. A arca sem o Deus da arca, nada pode. Tem crente indo lá, olha, vai dar um chaveirinho da arca da aliança. Tem igreja que faz uma arca da aliança em cima do púlpito. E os crentes vão à loucura. Tem igreja que faz um gigante lá de papel, faz o corredor da justiça lá, a Liga da Justiça agora. E os crentes lá, agora vai. Sabe o que é isso? Eu preguei poucos dias atrás, crente supersticioso, que põe vassoura atrás da porta quando o pastor vai visitar, para o pastor ir embora logo. Crente supersticioso. Esse povo foi assim, irmão. O problema é que a gente não foi com a arca. O problema é que vocês deixaram Ofni e Finéias aí. Esse é o problema. Esse é o problema e sempre será, irmão. Feche seus olhos aí, irmão. Que batalha você está enfrentando? Que batalha você está enfrentando? Qual é o caminho então? Resolver, irmão. Não é olhar para frente, é olhar para trás e falar: o que Deus está dizendo? O que Deus já pediu?
o que Deus já orientou. Onde vai ter a vitória, irmão? Onde obteremos vitória, se não aos pés do Senhor, se não se rendendo a Ele, se não entrando por um caminho que a gente entrou um dia de devoção. A luta, o sofrimento, o sangramento deve nos levar para perto de Deus, não o oposto, irmãos. A luta, a dificuldade, isso que você está enfrentando, irmão, deve te levar para perto de Deus. Na hora da tempestade, irmão, é para Jesus que a gente deve correr e dizer: Jesus, o Senhor não se importa que estamos perecendo? O Senhor não está vendo que estamos sofrendo? O Senhor não está vendo que veio a tempestade? É correr por lugar certo. Jesus, estamos aqui, Pai, e de forma alguma eu quero me colocar, Pai, em um lugar intocável, Pai, irreverente. Não, Pai. Começa por mim, Pai. Começa pelo meu coração. Me dá coragem, Pai. Me dá coragem, fala comigo. Me orienta, Senhor. Me orienta com clareza. Os ajustes que eu tenho que fazer para a peleja contra os filisteus, Pai. Me ajuda, Senhor. Me ajuda com clareza para entender o Teu agir, a Tua vontade, Pai. Eu não quero que o sofrimento aumente, Pai. Eu não quero que o sofrimento aumente. Eu não quero, Pai. Mas como em Hebreus diz, Pai, que Cristo aprendeu através dos sofrimentos a obediência. Eu creio também, Pai, que o Senhor permite sofrimentos, para que a gente, como Cristo, aprenda a obediência, Pai. Através do sofrimento, aprenda que o jeito certo é o Teu, Pai. Nos orienta. Abre nossos olhos espirituais aqui nesta manhã. Orienta a nossa vida conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa por achar que um objeto, que algo palpável, algo físico, resolvesse a nossa irreverência. Nos perdoa por achar, Pai, que um glória a Deus e aleluia no domingo cobrisse toda uma semana de roubo, de impureza. Nos perdoa por achar, Senhor, que o nosso dízimo, que o nosso dinheiro pudesse cobrir uma vida, Senhor, longe de Ti, uma vida ímpia, longe da Tua casa, longe do Teu povo. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai, por achar, porque nossos pais Te servem, porque nosso Pai é sumo sacerdote, nós pudéssemos estar bem contigo, Pai. Está tudo bem, meu pai ora. Está tudo bem, os irmãos oram. Está tudo bem, os irmãos louvam. Minha mãe, meu pai, meu marido, minha esposa tem vida com Deus, está tudo bem. Isentando, Senhor, a nossa vida da responsabilidade de buscar a Sua direção nas batalhas que sobrevêm em nossa vida. Só você que está enfrentando batalha, irmão. Só você que está enfrentando batalha. Levanta a sua mão direita aí hoje. Só você que está enfrentando uma batalha na sua vida, irmão. Só você. Esta palavra é para você nesta manhã. Só você que está enfrentando uma batalha na sua vida. Não saia a batalha sem antes
falar com Deus. Não saia a peleja, não saia a guerrear contra os filisteus, sem antes perguntar: está tudo certo, Senhor? Está tudo em dia, Senhor? Tudo que o Senhor pediu, tudo que o Senhor quis, está tudo certo? Eu posso ir? Para que o sofrimento não sobrevenha às nossas vidas e os prejuízos aumentem, e a gente tente disfarçar colocando a arca em casa. Que esta palavra tome o teu coração, que esta palavra tome o teu coração, que esta palavra tome o teu coração, que esta palavra tome o teu coração. Espírito Santo de Deus, converte o coração dos pais aos filhos, como o Senhor prometeu, e dos filhos aos pais. Espírito Santo, que esses jovens profetizem. Espírito Santo, que os velhos tenham sonhos. Espírito Santo, que a tua igreja seja cheia de poder, mas que a irreverência bata em retirada. Que a reverência bata em retirada. Obrigado por esta palavra, por tua orientação em nossas vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. Aleluia, aleluia. Não saia, irmão, não saia. Continua falando com Deus aí, irmão. Continua falando com Deus, irmão. Não perca essa oportunidade não, irmão. Não ache... Por favor, irmão, por favor, ouça isso aqui que eu vou falar agora, irmão. Ouça isso aqui. Pode ser quem for, irmão. Pode ser eu. Eu também sou aberto à repreensão, irmão. Ouça isso. O meu erro não justifica o teu. Olha o tanto de homem, de pai de família, que Ofni e Finéias levou com eles, irmão. O meu erro, eu vou falhar, irmão. Aqui é carne e osso também. Aqui é carne e osso. Se há um líder, um pastor hoje, que se coloca, irmão, na irrepreensível, que não aceita repreensão, irmão, corre, irmão. Salvador só teve um, que foi Jesus. Se há líder que não aceita crítica, corre, irmão. Corre. Eu também sou plausível de críticas, de orientação, de falha. Por favor, irmão, não olhe, não justifique sua vida talvez longe de Deus pelo que eu faço, irmão, pelo que eu deixei de fazer. Por favor, irmão, eu vou falhar. Diga assim, ó, eu vou ser mais crente que o pastor. Falou baixo por quê, irmão? Que o pastor. Fala, o pastor não é mais crente do que eu. Amém? Você é crente, irmão. Você é crente, irmão. Você é crente. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. O Senhor te vê no trabalho. O Senhor te vê na rua. O Senhor te vê em todo lugar, irmão. O Senhor nos vê em todo lugar. Mas por favor, às vezes a gente está levando a arca e acha que está garantido, irmão. Não, irmão. Não é porque somos... Eu já estou encerrando, irmão. Não é porque somos dizimistas. Não é porque a gente não falta no culto. Não é porque a gente está todo dia ou todo culto na igreja.
Não é porque a gente nasceu e nossos pais já eram crentes e a gente nasceu na igreja. É pela graça, para que ninguém se glorie. Vamos orar pelos elementos da ceia, irmão. Pegue com reverência. Eu não quero te pôr medo, irmão, não quero te pôr medo. A Bíblia diz, coma. Mas entenda o sacrifício de Jesus. Não volte a crucificar a Cristo. Com reverência. Tome o pão e tome o cálice. Mas não é assim, não sou digno. Digno ninguém é, irmão. Digno ninguém é. Lá em Apocalipse, João disse assim, ó, estavam procurando. Quem era digno? Os crentes que pegam pão e suco achando que é digno? Eu não vi João falando o seu nome lá em Apocalipse. Eu não vi João falando, lá vem fulano de tal, graças a Deus, ele estava no culto aquele dia. João disse que procuraram e não acharam. Deixa eu dizer aqui, ó, nem Maria, que falam que está lá intermediando com Deus, se ela fosse tudo isso, João falaria, graças a Deus, lá vem Maria. Mas João falou que procuraram no céu e disseram, não tem ninguém digno. Mas daqui a pouco, eis o Cordeiro, que foi morto e reviveu. Ele é digno, ele é digno, ele é digno. Ele é digno de abrir os selos. Ele é digno de abrir os selos, irmão. A gente não vai tomar o cálice, o pão e o suco porque somos dignos. Ninguém é aqui, irmão, ninguém. Mas pela graça nós somos salvos, mediante a fé. A gente se agarra nela, irmão. Sabe quem somos nós? Jacó. Sabe quem somos nós? Jacó, coberto com a roupa do irmão mais velho. Só assim a gente se achega. Só assim para ter a bênção de Deus, irmão. Coberta com a roupa do irmão mais velho. Só assim, irmão. Vamos orar. Pai, vem aqui, amém? Irmão José, vamos orar.